Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais um exercício, né? Dessa vez o exercício 10. A gente terminou os exercícios envolvendo a parte de caracterização de partículas e agora a gente passa para exercícios envolvendo a fluidodinâmica. Tá? O primeiro parâmetro que a gente vai aprender a calcular aqui, então, vai ser a velocidade terminal. É um parâmetro interessante porque a gente vai utilizar ele para os nossos cálculos, né, envolvendo elutriador, câmara de poeira, ciclones, né, todos eles dependem da velocidade terminal. Aqui nesse exercício, a gente vai utilizar tanto o modelo do gráfico, tá? Vai aprender a calcular pelo modelo do gráfico e também pela equação, tá? O modelo aqui da equação de Massarani. O exercício então diz o seguinte: dado uma partícula de areia de 700 micrômetros de diâmetro, esfericidade 0,8 e massa específica de 2,65, obtenha a velocidade terminal da partícula em água. Tá? A velocidade terminal então a gente vai obter através dessa equação de Reynolds, né? A gente isola VT e para poder encontrar, no entanto a gente não tem Reynolds, né? Para achar Reynolds a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, certo? CDR ao quadrado, 4 vezes o ρ, vezes o ρ aqui do fluido, no caso, né? Vezes o ρ do sólido menos o ρ do fluido, vezes gravidade, diâmetro de partícula, dividido por 3 vezes a viscosidade dinâmica ao quadrado do fluido. Tá? Então a gente vai precisar de todas essas informações. Então vamos ver o que a gente tem, né? Então no problema ele foi dado o diâmetro de partícula, 700 vezes 10 na menos 6 metros. Foi dado também esfericidade, 0,8, e foi dado também o ρ do sólido, tá? De 2.650 kg por metro cúbico, tá? É informado também que essa partícula está, né, dentro de um lugar com água. Tá? As informações da água a gente não tem, nem a temperatura, nem nada. Então a gente vai pegar valores genéricos. Né? Então, ρ da água, a gente vai utilizar 1.000 kg por metro cúbico. Tá? E também a viscosidade da água, né, que é 1 vezes 10 na menos 3 kg metro segundo. Tá? Vamos substituir aqui então, né? A gente vai precisar calcular esse CDR ao quadrado. Vamos substituir os valores. Então, CD, né, coeficiente de arraste, vezes o Reynolds de partícula ao quadrado, né, ele vai ser igual a 4 vezes o ρ do fluido, que é 1.000, vezes o ρ do sólido, 2.650, menos 1.000, vezes gravidade, que é 9,81, vezes o diâmetro da partícula, que é 700 vezes 10 na menos 6 elevado ao cubo. Tá? Tudo isso aqui sobre 3 vezes a viscosidade ao quadrado, né? 1 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Tá? Então, essa parte aqui de cima vai dar 0,0222 dividido por 3 vezes 10 na menos 6, tá? Então, a gente vai achar um valor para CDRE ao quadrado de 7.400, tá? Então, nesse primeiro modelo, a gente vai utilizar a técnica, né, para uso do gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico do Kuhn-Levenspiel, né, onde ele relaciona no eixo aqui das ordenadas CDRE ao quadrado, que é justamente o que a gente tem. No eixo das abscissas aqui o Reynolds de partícula, né, o que é o que a gente quer encontrar. E aqui nas curvas, né, a gente tem os valores para a esfericidade. No exercício, então, foi dado 0,8, né, para essa esfericidade, então corresponde a essa curva aqui. Né? O valor que a gente encontrou para CDRE, 7.400. Então aqui é 1.000, né? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.400. Um valor intermediário aqui, né? Então 7.400 vai dar mais ou menos por aqui, né? E aqui a gente vai verificar lá em cima, né? Ou lá embaixo, tanto faz, né? Mais prático aqui em cima. Então dando o terceiro tracinho, né? Esse valor aqui corresponde ao 10, né? Então
10, 20, 30, 40, né? Então a gente vai ter um valor de Reynolds de aproximadamente 40, né? Fazendo essa leitura aqui do gráfico, tá? Então a gente vai ter então um Reynolds, né? Vamos colocar aqui um Reynolds de partícula aproximadamente aí 40, tá? Com isso, né, era a nossa incógnita. Agora nós podemos achar VT. Então, velocidade terminal vai ser igual a Reynolds de partícula vezes a viscosidade dividido pelo ρ vezes o diâmetro da partícula, tá? Então, Reynolds aproximadamente 40 vezes a viscosidade 1 vezes 10 na menos 3 dividido pelo ρ do fluido, que é 1000, vezes o diâmetro da partícula, que é 700 vezes 10 na menos 6, tá? Então, isso aqui vai dar, na parte de cima, aqui vai dar 0,04, dividido por 0,7, né? Onde que a velocidade terminal, então, vai ser de 0,057, né? Um valor baixo, né? Um valor baixo tá o ideal, né? O que a gente espera mesmo, né, para a velocidade terminal. Então, aqui, utilizando o método do gráfico. A gente também tem um método alternativo, que é utilizando a equação aqui, né? Então, essa aqui é uma equação, uma tabela, né, do livro do Cremasco, né? É o quadro 7.3 aqui para a equação de Massarani. Ela tem algumas restrições para você poder utilizar, né? A esfericidade ela tem que estar entre 0,65 e 1, que é o nosso caso, né? E o Reynolds ele precisa ser menor ou igual que 5 vezes 10 na 4, que também é o nosso caso. Sendo assim, né, a gente pode utilizar essa tabelinha aqui. Existe outra tabela, né, caso você queira, tenha, na verdade, partículas esféricas, né? Essa daqui é para quando você tem uma partícula não esférica, né? Então, você pode utilizar essa equação aqui, que corresponde ao CDR ao quadrado, que é o nosso caso. Então, a equação 7.47. Ela tem valores aqui que são as correções, né, que é proposta por Massarani, que é o K1 e o K2. Tá? Então, esse K1 tem a equação aqui, né? O K2 também. Então, são coisas que a gente vai ter que calcular. O valor do N a gente obtém aqui na coluna, né? Então, para a equação 747, a gente tem que N vale 1,2. Tá? Então, vamos substituir os valores e vamos ver, né, o comparativo, né, entre fazer através do método do gráfico e utilizando o método da equação. Vamos ver quanto que a gente encontra para essa velocidade terminal. Então, vamos começar aqui calculando os Ks, né? Então, K1 é igual a 0,843 log da esfericidade, que é 0,8, dividido por 0,065. Tá? Isso aqui vai dar 0,92. O K2, ele equivale a 5,31 menos 4,88 vezes a esfericidade, que é 0,8. Então, isso aqui vai dar 1,406, tá? Então, a gente já pode substituir na equação. Deixa eu ajeitar aqui, ficar melhor. A gente já pode substituir na equação, né? Então, o Reynolds, né, utilizando a equação, Reynolds de partícula, ele vai ser igual K1, né, 0,92, vezes o CDRE, né, 7.400, dividido por 24, elevado na menos n. Então, menos n, menos 1,2. 1,2. Mais CDRE ao quadrado, então, 7.400, dividido por K2, né, 1,406. Elevado na n, na menos n dividido por 2, então menos 1,2, na verdade, dividido por 2.
tá? Isso aqui tudo elevado na menos 1 sobre n. Então, menos 1 dividido por 1,2. Então, o Reynolds de partícula aqui, para esse primeiro termo, né, para esse primeiro termo aqui, vai dar 0,00114, 0,00114 mais esse segundo termo aqui, que vai dar 0,00585, tá? Elevado na menos 1 dividido por 1,2, tá? Esse valor aqui, ele vai dar 62,56, tá? Então, é um valor já diferente, né? A gente tinha encontrado aqui, utilizando o método do gráfico, né, 40, né? Então, aqui a gente encontra, através do método da equação de Massarani, né, 62,56. Então, a gente vai substituir também o VT, né? Mesma equação, né? Mesma equação. Então, o Reynolds de partícula, né, 62,56, vezes a viscosidade, que é 1 vezes 10 na menos 3, dividido pelo ρ, que é 1000, vezes o diâmetro da partícula, que é 700, vezes 10 na menos 6. Tá? A parte de cima aqui, então, ela vai dar 0,063. A parte de baixo é igual, né? 0,7. Então, o valor para a velocidade terminal aqui vai ser um valor de 0,09 metros por segundo, tá? Então, né, qualquer um dos métodos, né, que você utilizar, você pode calcular a velocidade terminal, né? O método, claro, do gráfico é mais prático, né? Mas se você quiser um resultado mais preciso e ele estiver dentro das restrições aqui, né, você pode utilizar o método das equações. Bem, a gente vai ver no exercício 11, tá, um modelo onde que você tem a velocidade terminal, né? E a gente vai achar o diâmetro de partícula, tá? É um caso diferente. A resolução parecida, tá? Então a gente se vê aí no exercício 11. Até lá!